nós vamos ver como podemos utilizar tabela de preços no SIPDV Windows. Então, nós temos um passo a passo. Primeiro, é entender que as tabelas têm que estar cadastradas, né? Então, é um recurso que vai ser utilizado se tiver tabela de preço cadastrada. É lógico que tem que ter um módulo para isso, uma funcionalidade 914 e assim por diante. E pode ser utilizado de duas formas, tanto por operação, posso configurar lá numa operação, ou por item. Então, posso fazer, ter a opção de escolha de como é que eu vou utilizar a tabela. No caso de operação, eu tenho que fazer uma configuração. Por operação, o que eu faço? Eu vou aqui na operação em si, né, e vou só configurar nessa operação qual que é a tabela da operação. Então, eu entro numa determinada operação e digo, olha, a tabela que vai ser utilizada nessa operação é a tabela X. E a partir daí eu consigo fazer as minhas vendas, ela vai sempre considerar essa tabela de preço. Lembrando que se a tabela de preço não existir, ele vai pegar a tabela principal, vai pegar a tabela de preço 1, que a gente chama, né? A partir das novas tabelas de preço a partir da tabela 2. Né? Então, a primeira configuração que eu posso fazer é utilizar a tabela. Tem configuração aqui, eu seleciono uma tabela diferente. Né? Então, isso para fazer por operação. Agora, outra forma que eu tenho é fazer o lançamento da tabela por item. Quando é por item, aqui na operação, eu vou ter que dizer, aqui na configuração, que eu permito que a operação faça isso. Então, eu vou aqui em frente de caixa e digo, olha, que essa operação, a itens, altera a tabela de preço. Então, tem essas duas configurações. Quando eu quero trabalhar por operação, eu vou tabela fixa para operação. Se eu quiser informando, trabalhar sempre a tabela de preço de venda e de venda principal, tabela 1, e em algum outro item, em alguma outra situação usar a tabela 2, eu posso trabalhar com essa flexibilidade aí. Bem, e eu tenho a configuração no cadastro de usuário também. Né? Então, a configuração no cadastro de usuário, eu vou ter que dizer que o usuário ele pode fazer a edição de tabela, pode alterar a tabela de preço durante a venda. Né? Então, eu vou lá no cadastro de usuário, quando a configuração que eu faço, a configuração para a venda por item, então eu tenho esse opcional aí também para o cadastro de usuário, informar que o usuário aqui em frente, né, o usuário está liberado aqui, ó, ele alterar a tabela de preços. Então, esses são as configurações básicas que eu tenho que fazer aqui em operação e na questão do usuário. Vamos ver aqui como funciona. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui, tabelas cadastradas. Vamos pegar um item aqui e ver um item que tem tabela de preço cadastrada para a gente utilizar. Olha, esse item aqui, ele tem algumas tabelas de preço cadastradas. A gente vai utilizar aqui duas tabelas que estão cadastradas, tabela 2 e tabela 3. Você vê que a tabela 2 o preço é R$ 1,99, a tabela 3 o preço são R$ 2,00. Né? Então, são as duas tabelas que a gente vai utilizar. E a gente já, no frente de caixa, esse PDV Win, né? Esse PDV Win, a gente vai fazer aqui a utilização. Eu vou aqui escolher uma operação aqui. Essa operação, ela usa a tabela 2. Olha, você pega aqui, seleciona a operação. Então, do momento que eu lançar o item aqui, ele automaticamente está usando a tabela 2. Ele trouxe R$ 1,99 no preço do item. Tá? Se eu fizer o lançamento do item aqui, ele está utilizando aqui o preço de venda da tabela 2. Né? E aí eu posso fazer a emissão do meu documento e ele vai utilizar essa tabela de preço, né? Que ele vendeu a R$ 1,99, fez a NFC. Tá? E eu tenho uma outra operação, que é uma outra situação. Vou pegar aqui a operação aqui. Essa aqui está configurada para mim fazer o lançamento por item. Tá? Então, eu vou lançar o item e aqui ver que ele para na quantidade. Para me informar, quando chegar na quantidade, eu dou um F3 aqui, aí em F3 ele aparece nas minhas tabelas que tem disponível, tabela 2 tabela 3. Eu quero fazer uma venda aqui com a tabela 3. Esse item aqui vai passar com a tabela 3. Pronto, fiz aí, ela assumiu R$ 2,00. Eu vou fazer o processo normal da minha venda e ele vai assumir o preço desse produto, né? Porque eu posso trabalhar com produtos com outras tabelas,
Se eu quiser trabalhar com... Ele sempre vem com a tabela 1 como a tabela original aqui, nesse caso, né? Porque eu estou fazendo por item. Então, esse item aqui, o preço dele é na tabela 2. O outro item seria na tabela principal, tabela de preço. Então, essa é a utilização, recurso para utilizar a tabela de preço no SPDV-UI.